Para dar início à nossa discussão, o primeiro ponto que gostaríamos de abordar são as 4 categorias distintas de ministros. Começando com a número 1, encontramos os ministros que estão correndo em vão. Na verdade, eles estão apenas perdendo tempo. A referência para isso está na carta aos Gálatas, capítulo 1 e capítulo 2. Quantos de nós querem estar no ministério? Se você não quer, acho que deveria ir para casa. Este não é um acampamento para isso. Não é um acampamento cristão. É um acampamento para soldados e trabalhadores. Tudo bem? O que você acha? Você entende o que estou dizendo? Não é um acampamento apenas para o cristianismo, para as coisas boas do cristianismo. É um acampamento para aquelas pessoas que querem trabalhar, que querem lutar e que também querem fazer algo verdadeiramente importante no ministério. Vocês estão me entendendo? Está claro até aqui, certo? Podemos encontrar essa referência no livro de Gálatas, especificamente no capítulo de número 2, e também o objetivo principal e fundamental do nosso acampamento é verdadeiramente transformá-los em futuros ministros e pastores. Ok? Então, se você realmente não tem esse objetivo, sugiro que você volte e, quando tivermos um intervalo, saia para comprar algumas laranjas e depois continue caminhando e trabalhando. Ok? Você entendeu? Não quero de forma alguma que tenhamos qualquer tipo de ideia ou entendimento que seja ambíguo sobre o verdadeiro propósito de estarmos aqui reunidos. Amém. É fundamental que todos entendam que estamos aqui para nos dedicar integralmente ao trabalho do ministério, para trabalhar com o máximo de seriedade para Deus. Não estamos aqui para aprender sobre. Quero dizer, tudo o que está na Bíblia é verdade e bom, mas nós não estamos aqui neste mundo para esse tipo de coisa. Estamos aqui para trabalhar e para nos sacrificar e morrer por Deus. Escolher a pobreza em vez da riqueza, escolher morrer ao invés de viver, para que você possa ganhar a sua vida. Se você não tem fé, você não deveria estar aqui. Porque as coisas que estão aqui são coisas com as quais você só pode fluir acreditando. Você tem que acreditar nas coisas. Você entende? Sem acreditar, você não pode estar aqui. Na verdade, você não deveria estar aqui. Você não vai gostar do que estou dizendo. Vou soar como um louco para você. Você entende? Porque é só acreditando que você pode seguir esse tipo de coisa. Você entende? Sim. E eu não quero que você se sinta infeliz. Como cristão, não estou aqui para deixar as pessoas infelizes. Estou aqui para te fazer feliz. Então, eu sei muito bem que essas coisas, na verdade, realmente não são compatíveis com pessoas que estão apenas tentando ser cristãs. Nós estamos indo muito além de simplesmente ser cristãos. Também. É por isso que eu não prego nas manhãs de domingo, na maioria dos lugares, mesmo quando vou e visito as filiais. Na verdade, estou indo lá para encorajar as pessoas que enviei para esses lugares. Então, na verdade, é por isso que eu sou mais para o pastor do que para a igreja. E quando eu vou lá e encontro uma mensagem que pode funcionar no domingo de manhã. Você está comigo? Sim, porque nós temos o domingo de manhã. Quero dizer, como você pode dizer que está servindo a Deus, indo à igreja no domingo de manhã, uma vez por semana? Quero dizer, você deve estar brincando. Não existe isso. E aí o culto dura 2 horas e você chega atrasado. Sim. Então você chega para apenas uma única hora do culto. Você entende? E então, diz que está servindo a Deus. Ok? Então, talvez isso seja aceitável para algumas pessoas, mas eu te digo, nós não estamos aqui apenas para servir a Deus nas manhãs de domingo. Tudo bem? Portanto, eu gostaria de pedir, por favor, que assim que fizermos a nossa próxima pausa, você, juntamente com as outras pessoas que compartilham das suas características, encontrem o caminho que leva ao portão principal e, em seguida, se retirem. Você está entendendo? Não, eu não estou brincando.
Eu não estou brincando. Porque, na verdade, quando eu prego a palavra, você diz, ou então você pode começar a pensar, não é que você possa pensar, mas depois você diz que eu sou contra a educação, que sou contra mestrados. Sim, eu sou contra você fazer seu mestrado, mas veja bem, eu não sou contra o seu mestrado em si. Na verdade, eu quero que você faça mestrado, um MBA e doutorado. Eu quero que você tenha qualquer um deles. Eu posso dizer que sou contra o seu carro novo ou contra o carro que vão te dar no seu trabalho. E também o que estou falando aqui, certo, é para te ajudar a entrar no ministério em tempo integral. Não é sobre isso. Então, se você não está interessado em tempo integral, também acho que não deveria vir aqui. Vou ser muito honesto. Vai haver um acampamento? Sim, vai haver um acampamento. Vai haver um acampamento para outros ou para aqueles que não estão nessas coisas. Você entende? Sim, é verdade. Eu realmente não quero que você se sinta infeliz. Sabe, por qualquer motivo que seja, porque eu já te disse que por ser cristão, eu acredito firmemente que não devo deixar as pessoas ao meu redor infelizes. Você consegue me entender? Então estamos falando sobre ministério em tempo integral. Estamos falando sobre trabalhar para Deus. Estamos falando sobre olhar para a sua profissão e deixá-la de lado. Você me entende? E eu sei que existem pessoas assim por aqui e são exatamente essas as pessoas com quem eu estou interessado em ter uma conversa. Ah, sim, com certeza. E eu também sei de outra coisa. Eu também sei. Veja bem, uma vez eu participei de um acampamento quando estava a caminho. Eu fui lá com esse objetivo em mente, e eu acho que foi em Londres, e então coloquei algumas cadeiras na frente, eram cerca de 10 cadeiras, ou talvez 7 cadeiras, ou algo assim, porque eu tive uma visão, sabe? Eu estava no avião, voando para lá, e de alguma forma vi isso acontecendo. Eu realmente deveria colocar todas essas cadeiras bem ali, e então dizer que elas seriam completamente preenchidas por missionários que iriam para o campo, e de fato, ao olhar para trás, percebi que, infelizmente, as cadeiras estavam todas quebradas. E o resultado foi muito mais do que um simples fracasso, porque praticamente todas as pessoas daquele acampamento, veja bem, já nem moram mais na cidade de Londres. Todos se espalharam para lugares muito diferentes, incluindo países como Venezuela e México, ilhas na região do Caribe e até mesmo vários locais na África. Nós entendemos. E para dar um último exemplo, a pessoa mais recente que eu conheço está se preparando para se mudar para a Nigéria. Portanto, se você veio para cá buscando educação e prosperidade com toda a sinceridade, é muito provável que você tenha escolhido o lugar errado. Você está perdido? Eu disse que você está perdido. Não é um acampamento para esse tipo de coisa, porque eu posso te ajudar muito com essas coisas. Se você quiser essa ajuda, saiba que posso te dar algumas das melhores orientações, orientação de carreira. E com isso, sua carreira profissional será verdadeiramente excelente. Porque eu tenho uma certa experiência em orientação de carreira que eu acredito que muitos de vocês não conhecem. Mas esse não é o assunto principal para agora. Você entende? Esse não é um tema. Sim, se eu quiser falar um pouco mais sobre a minha carreira, é exatamente por isso que eu disse que eu posso. E não só posso te ajudar com a orientação de carreira, mas posso te ajudar com conexões. Sim, para realmente conseguir um bom emprego. É verdade, não vou mentir para você. Eu não mentiria para você, porque eu conheço muitas pessoas. Quando ligamos a televisão, vemos os nossos próprios colegas lá na tela. Na TV, em cargos importantes. Pois bem. É verdade, sim. Você acaba vendo os nossos antigos colegas de classe e, de repente, a minha esposa menciona o nome dele. E ela menciona o apelido dele quando o vê na televisão como ministro disso ou de qualquer outra coisa. Nossos amigos estão lá agora, entende? Então é isso que estou dizendo, que posso lhe dar essas duas coisas. Orientação profissional e depois, em segundo lugar, conexões.
Mas, na verdade, esse não é o assunto principal a ser discutido aqui. E então posso encontrá-lo para uma orientação profissional mais detalhada um pouco mais tarde, talvez no domingo ou em outro dia. Mas aqui o nosso foco é para o ministério radical e fundamental. Amém. Você compreende? Para o fundamentalismo e logo depois para o radicalismo, sim, com certeza é verdade. E se você realmente não quer, você simplesmente não deveria estar aqui, honestamente. Você está ouvindo? Eu faço essa ressalva porque, ao final da minha fala, você poderá pensar que sou contra a sua formação acadêmica. E a razão para isso é que um dos estudantes me disse que, pelo meu discurso, parece que sou contra a realização de mestrados. Como você me diz que eu sou um G-Master? Você não deveria ter vindo. Não deveria ter vindo para o acampamento depois de me dizer que sou contra mestrados, contra o mestrado. Eu fui para a universidade por 7 anos. 7 anos. E não apenas 3, como a maioria de vocês. Sim, onde seriam 3 anos, eu fui 7 anos. Como posso ser contra? Meu primeiro diploma, na verdade, foi o de doutorado, e não um diploma de bacharel em alguma coisa. Você entendeu? Não sou contra a educação. Eu também poderia ter feito biologia, bioquímica ou qualquer coisa. São 3 anos. Mas eu fiz isso durante anos. Como posso ser contra a educação? Você não é contra a educação. Então há um tempo e um lugar para todas as coisas. E não sou contra seus bons empregos. Tudo bem? Basta desligar o telefone de alguém. Não sou contra seus bons empregos. Na verdade, eu quero muito que você consiga ter um excelente emprego. Eu realmente quero de verdade que você prospere em sua vida. Porque existem 2 grupos. Aqueles de nós que vão trabalhar para o nosso Deus, ao passo que aqueles de vocês vão trabalhar para o faraó. E então, por isso vocês basicamente nos sustentam com o seu dinheiro. Vocês trabalham no mundo secular e trazem dinheiro para nos pagar, para que nós possamos de fato trabalhar para Deus. Você consegue entender? Essencialmente, estes são os 2 grupos. É por isso que eu quero que você invista em sua educação, fazendo o seu mestrado e doutorado. Dessa forma, você terá a oportunidade de ganhar mais e então poderá trazer o seu dízimo para a casa do tesouro, para que possamos usar esses recursos para continuar a pregar. Estes são os 2 grupos. Então, se você deveria ir ganhar dinheiro e trazer seu dízimo para a casa do tesouro, e eu estou desviando você para vir morrer por Deus e tudo mais, então estamos confundindo as coisas, pois são linhas diferentes. Você vê? Você entendeu? Zacarias 13. Ótimo. Veja então, vamos ler a partir do versículo número 1. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para o pecado e para a purificação. Tudo bem. E acontecerá naquele dia que o Senhor dos Exércitos exterminará os nomes dos ídolos e eles não serão mais lembrados. E também farei sair da terra os profetas e os espíritos imundos. E acontecerá que eles ainda profetizarão. Versículo 3. E o seu pai e a sua mãe, aqueles que o geraram, lhe dirão o seguinte: não viverás, porque tu falas mentiras em nome do Senhor. E o seu próprio pai e a sua mãe, que o geraram, confiarão nele quando profetizar. Você consegue entender? Porque vai chegar um tempo em que pessoas que não são profetas e que também não são ministros, quando disserem que têm profecias, até mesmo seus próprios pais e mães dirão: você está mentindo, você de fato não é um profeta. Entendeu?
porque nem todo mundo é profeta. Você está aí? E assim acontecerá. Versículo 4. Naquele dia, o profeta se envergonhará de toda a sua visão quando profetizar. Nem usarão vestes ásperas para enganar. Você vê? Vestir as roupas de um profeta como se você fosse um profeta. Versículo 5. Mas ele, por sua vez, dirá: não sou profeta, mas sim um lavrador, pois fui ensinado a criar gado por um homem desde a minha juventude. Você está aí? E ele dirá: eu não sou profeta. Eu sou um lavrador da terra, pois um homem me vendeu como escravo na minha juventude. Tudo bem. E alguém lhe dirá: que feridas são essas nas tuas mãos? E ele responderá: foram com estas que fui ferido na casa dos meus amigos. Desperta, ó espada, contra o meu pastor. Amém. E fere o pastor. Tudo bem. Então, senhoras e senhores, vai chegar um tempo em que, se você for um lavrador, você dirá: eu sou um lavrador. Amém. E se você for um pastor, eu sou um pastor. Ou eu sou um profeta. Mas não que pessoas que são lavradores e cultivadores da terra digam: eu sou uma pessoa, porque eu vim perceber isso. Olha, é importante entender que nem todo mundo deve fazer esse trabalho. Nem todo mundo é verdadeiramente chamado para isso. Pode parecer estranho, mas por mais que estejamos sempre encorajando todos a fazerem o seu melhor e a trabalharem para o Senhor, nem todos são profetas ou são chamados para essas coisas específicas. Porque se você não for genuinamente chamado para isso, quando passar pelo teste, você descobrirá que estará insultando aquelas pessoas que o apoiaram e ajudaram a entrar no ministério, porque você percebe que não deveria ter vindo. Amém. Você está aí? Sim? Ok. Então, é exatamente por esse motivo que estamos realizando este acampamento, para que vocês possam ter uma compreensão mais profunda dos desafios pelos quais estamos passando. Para aprofundar nosso estudo, vamos voltar para a carta aos Gálatas, onde analisaremos o importante tema dos 4 tipos de ministros. Por favor, abram suas Bíblias em Gálatas, capítulo 2, versículo de número 1. Depois de um intervalo de cerca de 14 anos, subi novamente a Jerusalém com Barnabé, levando Tito comigo. Tudo bem. E foi justamente por causa de uma revelação divina que subi e lhes apresentei de forma particular o evangelho que tenho pregado entre os gentios. No entanto, eu fiz isso em um encontro particular, conversando apenas com aqueles que eram considerados líderes, por receio de que o meu trabalho, tanto o atual quanto o passado, pudesse ter sido realizado em vão. Amém. Então, o primeiro ponto a ser considerado é que existem certas pessoas que correm em vão. Este, portanto, é o primeiro tipo de ministro. Ok. Você está aí? Ok. Em segundo lugar, vamos analisar a primeira epístola a Timóteo, no capítulo 3, versículo 1. A passagem começa com esta afirmação digna de confiança. Se um homem aspira à posição de supervisor, ele está desejando uma nobre tarefa. Portanto, é fundamental que o bispo seja um homem irrepreensível. Marido de uma só mulher, sendo temperante, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não dado ao vinho nem combativo. Tudo bem. Mas gentil, pacífico e, além disso, verdadeiramente livre do amor ao dinheiro. Amém. Você está aí. Verso de número 4. Ele deve ser alguém que governe muito bem a sua própria família, mantendo assim os seus filhos em sujeição com toda a devida dignidade. Pois se alguém não sabe como administrar a sua própria casa, como é que essa mesma pessoa poderá então ter o devido cuidado com a igreja de Deus? Certo. Então, o que a passagem nos diz a seguir? Ela afirma: e não seja neófito, para que, ao se encher de orgulho e soberba, não caia na mesma condenação que foi imposta ao diabo. Veja bem, tudo isso faz parte de uma das qualificações cruciais para alguém que deseja servir no ministério.
a pessoa não pode de maneira alguma ser um neófito. E para esclarecer, a palavra neófito significa simplesmente alguém que é novo na fé, ou como algumas versões da Bíblia traduzem, um novo convertido, para que fique bem entendido, certo? Então você não deve ser alguém que é novo no sistema e não deve ser um iniciante ou um principiante. Está correto? E para colocar de outra forma, um neófito também é alguém sem nenhuma experiência prévia. Isso é um neófito, alguém que não tem experiência. Outra coisa é que alguém, uma coisa é algo que não foi verdadeiramente testado, você entende? Outra coisa diferente é alguém que de fato não sofreu, você me entende? E uma terceira coisa é alguém que não passou por muitas situações na vida. Você conseguiu entender a diferença? Isso é o que chamamos de um novato. A palavra em si já sugere que é alguém novo, certo? Portanto, estamos falando de alguém sem a devida experiência, como uma pessoa que ainda não foi testada na prática. Não é essa a ideia? Certa vez conheci um homem em um avião que estava trabalhando na construção de um navio. Ele me disse que era um construtor de navios, mas que se tratava de navios verdadeiramente enormes. Então eu perguntei um pouco sobre como eles constroem navios e ele me contou sobre como eles estão construindo, como ele tinha vindo para a Ásia para construir navios para o pessoal da Ásia e da Coreia. E ele me contou isso. Quer dizer, eu perguntei para ele, então como você sabe que o navio vai flutuar? Como você sabe que vai funcionar? Ele disse, nós testamos. Eu perguntei, por que vocês testam? E ele mencionou uma parte do mar e tal. Vai testar aquele navio que é verdadeiramente enorme, que tem aproximadamente 100 metros de comprimento. Ele tem a capacidade de carregar centenas e centenas de contêineres, o que é impressionante, certo? E ele disse, nós levamos para testar. A gente entende porque pode ser que esteja construído e tudo, com o motor e tudo mais, mas precisa ser testado. E então, um novato é alguém que não foi testado. É bonito e tudo mais, mas não foi testado. Ele não sofreu. Você entende? Ele realmente não passou por muita coisa. Uma vez eu estava observando um avião da companhia Air France e a equipe deles estava fazendo um teste completo com a aeronave, sabe? A minha impressão foi de que se tratava de um avião novo, porque é um procedimento padrão que todos os aviões novos sejam rigorosamente testados por uma equipe especializada antes de entrarem em serviço, para garantir a segurança de todos. E o avião decolou daqui e acho que até levaram algumas pessoas para acompanhá-los e testar o avião assim. Ele subiu assim. E ao invés de continuar subindo, ele mudou de percurso e seguiu de forma horizontal. A partir daquele momento, ele continuou se movendo em uma linha perfeitamente reta e em seu caminho havia uma floresta. Sim, era uma floresta bastante grande que se estendia à sua frente e ele simplesmente prosseguiu, mantendo uma altitude constante acima do chão. Ele decolou a cerca de 10 metros do chão e ficou assim por alguns instantes, indo direto para a floresta. Explodiu violentamente e caiu lá. Então, como se pode ver, aviões também precisam ser testados. Entendeu? Você está aí. Navios precisam ser testados e você também precisa ser testado. Caso contrário, você é considerado um novato, um iniciante, e o que acontece muitas vezes é que você se permite passar por certas situações e experiências com o objetivo de ser removido dessa categoria. Isso acontece porque enquanto você for visto como um novato, você ainda não estará qualificado para o ministério. Entendeu? Então, muitas vezes, o que você acha que está fazendo como obra de Deus é, na realidade, passar por situações para remover aquilo que existe dentro de você que ainda te faz ser um completo novato.
E é exatamente isso que muitas pessoas não sabem, que muitas coisas na vida são, na verdade, apenas experiências e vivências necessárias para remover as ilusões que existem em um novato. Porque, uma vez que você é inexperiente, você não serve para o ministério, não está pronto, certo? Quantos de vocês entendem do que estou falando? Porque, na verdade, há muitas coisas que podem ser bastante atraentes na grandiosa obra de Deus e no ministério. Você está prestando atenção? Você pode pensar, nossa, como isso parece ser fácil, não é mesmo? O bispo, por exemplo, apenas fica ali em pé, ele fala conosco por um tempo e todo mundo que está presente o escuta atentamente. Você conseguiu entender? Então, por conta disso, ele é convidado para a África do Sul. Eu mesmo vou para a África do Sul agora, neste fim de semana. E esta já é a 4ª vez que viajo para lá, somente neste ano. O motivo é que fui convidado por mais uma igreja de lá. Torne-se um ministro. Sim. Então, a ideia é a seguinte. Vou na sexta-feira e volto no domingo. Vou pregar apenas no domingo. Convidou-me para pregar na manhã de domingo. Sim, é isso mesmo. E comprando uma passagem aérea para mim, me colocando em uma classe de voo melhor, só para ir à igreja deles no domingo de manhã para pregar um sermão e voltar. Então ele disse, uau, cara, esse realmente é o futuro. Esse é o meu futuro. Você tem que pregar o evangelho em muitos domingos de manhã, semana após semana, frequentemente com pouquíssimas pessoas vindo para escutar a palavra. E apesar de tudo, ainda precisa ter forças para expulsar alguma coisa. Mas alguém, sabe, ainda assim, gostaria muito que você fosse para a igreja dele. Mas quando você é um novato, você simplesmente olha para todas essas coisas ao seu redor e diz para si mesmo, uau! Certa vez um novato foi passar um tempo na casa de um dos nossos pastores e enquanto estava por lá, eu acho que ele estava tomando o seu café da manhã e então ele disse, o novato disse, sabe, estou muito feliz de estar aqui. Então o pastor perguntou a ele, por que você está feliz de estar aqui? Ele disse, porque eu posso ver o meu futuro. Eu posso enxergar como eu vou ser. Eu posso ver com clareza qual é o meu futuro profissional estando aqui nesta empresa. É fácil e você sempre percebe imediatamente o novato quando ele está falando. Você entende, você percebe que eles não têm uma certa experiência. E é exatamente por isso que eu te encorajo. Eu digo, olha, por causa de tudo aquilo que você vai passar, entende? Você verdadeiramente precisa querer muito isso. É simplesmente algo que nós somos. Não é algo para o qual você deve ser coagido. Ou talvez tenham dito, eu perdi o acampamento. Então você simplesmente veio e eles nem sabiam que a coisa era totalmente diferente. Mas você precisa querer isso por causa do que está por vir. Você precisa desejar isso. Entendeu? Você está aí? Sim, é como o casamento. Um dos motivos pelos quais você deve amar a pessoa com quem vai se casar, você realmente precisa gostar da pessoa. Não se trata apenas de gostar mais ou menos. É fundamental que você ame a pessoa e que também goste muito dela. Isso é uma base extremamente importante para o futuro, por causa de tudo aquilo que ainda está por vir. Porque pelo menos você ama aquela pessoa até certo ponto. Você conseguiu entender a mensagem. Mas se você não fizer isso, é como se sentisse uma pressão. Bem, eu tenho que fazer também, sabe? É como se todo mundo estivesse fazendo a mesma coisa. Então eu pensei, deixe-me simplesmente seguir o fluxo da coisa. Ei, um dia, por exemplo, fui visitar um certo casal e quando terminamos a nossa conversa, fomos embora. Eu com um irmão.
E então o outro irmão chegou e me disse o seguinte: sabe, parece que há um problema acontecendo na casa, porque a casa parecia meio estranha. O marido dorme em um lugar, a esposa também dorme em outro lugar. Então, enquanto eu observava atentamente a situação, foi relatado que a esposa diz que não suporta mais o marido com as palavras: eu não suporto ele. Eu não sei bem ao certo se eles se casaram por algum tipo de acordo específico. Tanto que, se ela tiver que dormir com o marido, ela precisa estar bêbada primeiro. Ela precisa beber e ficar bêbada para que não saiba o que está acontecendo. Porque o que acontece, na verdade, é que no final das contas, ela simplesmente não suporta a pessoa que está junto dela. Então veja, por causa do que está por vir, você precisa ter certeza. Por isso eu disse que ministério é realmente algo que você decide que vai fazer, seja o que for. Depois de pensar sobre o que eu quero fazer da minha vida, é exatamente nisso que eu acredito. É por isso que eu faço isso. Não é alguém que me enganou para ir. Se amanhã você vier me dizer que eu, na verdade, poderia estar ganhando isso, se tivesse aceitado meu emprego no Standard Chartered, ou se tivesse feito meu serviço nacional, eu certamente teria feito isso. Por isso eu não queria que você viesse para o acampamento só por vir. Porque você vem e me diz que um dia você entende. Sim, eu quero que você seja. É ministério. E nós que estamos aqui somos. Nós realmente gostamos disso. É o nosso tesouro. É o maior privilégio para mim poder trabalhar para Deus. Eu mal consigo compreender a dimensão disso. Para mim, o fato de ser salvo já é algo absolutamente grandioso. Mas então, ir além disso e ser chamado de servo de Deus, eu sinceramente não sei o que mais eu poderia fazer. Eu realmente não sei que honra maior eu poderia receber em minha vida. Não há mais nada que possa me ser dado. Quando eu oro, na verdade, não peço por dinheiro nem por carros e muito menos por casas. Eu, na verdade, não peço nenhuma dessas coisas apenas para agradar a Deus. Se eu puder ser muito sincero, é o maior de todos. Sim. Então, o que eu tenho está além dessas pequenas coisas. Sim, e é tão precioso. Entendeu? É tão grandioso. Não se trata de algo que foi feito para as pessoas virem, olharem e perguntarem qual é o seu valor, para que logo em seguida seja simplesmente colocado de lado. É o mais elevado. Não há nada mais alto do que isso. Certo? Então, um novato pode ser definido como alguém que ainda não possui experiência prática, que não foi submetido a testes ou desafios reais e que está no início de sua jornada de aprendizado em um campo específico. Não tenho tempo. Então, passando para o próximo ponto, a terceira categoria de um ministro é essencialmente alguém que foi completamente testado e aprovado. E você vê isso em 1 Timóteo, no mesmo capítulo 3 de 1 Timóteo, conforme você continua lendo, diz que ele deve ter uma boa reputação fora da igreja para que não caia em descrédito. Da mesma forma, os diáconos devem ser homens dignos, não de língua dupla ou viciados em muito vinho, mas que mantenham o mistério da fé com a consciência limpa. Esses homens também devem ser primeiro testados com diligência. Depois, se forem considerados irrepreensíveis e sem culpa, que lhes seja permitido servir como diáconos também. Mas observe, 1 capítulo 3, versículo 10 diz que estas coisas também sejam primeiro provadas. Então, que usem o ofício de diácono, sendo considerados irrepreensíveis de toda a espécie. Então você tem o terceiro grupo que foi testado ou comprovado, pessoas que foram comprovadas. Tudo bem. Muitas vezes quando eu sento a orar, eles não foram comprovados. Você entendeu? Não foi provado. Certas coisas não foram testadas. E é por isso que algumas pessoas não sobrevivem no campo missionário.
e às vezes eles se dão bem em um lugar, mas não se dão bem em outro. Você entendeu? Então eles devem ser testados. Deve ser testado. Então você pode ser alguém que é novato, ou seja, que está apenas começando, ou alguém que já foi provado, ou como a Bíblia americana diz que alguém foi testado, certo? E o primeiro é alguém que faz coisas totalmente inúteis, e por isso nem conta. E Paulo disse, eu fui a Jerusalém para ver se eu estava correndo em vão. Porque você pode ser um ministro e tudo o que você está fazendo é inútil. Entendeu? Você está apenas fazendo algo inútil. E Deus quer te tirar disso para outro nível. Até mesmo um novato é melhor. E então, depois disso, você se torna alguém que foi devidamente testado com várias provas, correto? E então, a última categoria é se tornar um homem que possui uma boa reputação. Porque em Gálatas, capítulo 2, que lemos anteriormente, Paulo disse que quando foi chamado por Deus, ele levou suas revelações em um determinado momento até Jerusalém, para ver, conversar e discutir em detalhes o que estava sentindo com homens de grande e notável reputação e influência. Então, existe algo como um homem ou homens de reputação no que diz respeito ao ministério. Existem homens de reputação. Eles têm a reputação de terem estado por perto, de terem sobrevivido. E eles têm a reputação do que Deus os usou para fazer. Eles têm a reputação de onde estiveram, das coisas que realizaram, do que fizeram em Deus e de onde estão em Deus. E isso não é algo que eu estou descrevendo, mas sim algo que está sendo mencionado pelo apóstolo Paulo. Ele diz, eu subi, portanto, por revelação e comuniquei a eles exatamente aquele evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aqueles que eram considerados de alta reputação. Para que de alguma forma eu não corra ou não tenha corrido em vão, fui aqueles que eram considerados de grande reputação. Então, a lição que aprendemos é que existem pessoas de reputação às quais o seu ministério deve estar sujeito, pelo menos para ouvir atentamente e receber o conselho valioso delas. E o comentário delas sobre o que você está fazendo é muito, muito, muito importante. E até mesmo o apóstolo Paulo fez isso. Ele disse, eu tenho revelações, sou profeta, sou isso, sou aquilo, mas eu sei que existem homens de reputação. Você entende? Pessoas que estiveram com Jesus, pessoas que caminharam com Jesus, pessoas que permaneceram neste caminho estreito e reto por anos. Eles têm uma reputação. Tudo bem, então existem homens de grande reputação no ministério. E então Deus quer fazer com que você também passe de um simples novato para um homem de reputação. Quantos querem ser homens de reputação? Tudo bem, então é disso que se trata este acampamento. E se você conseguir sobreviver, eu digo, se você conseguir sobreviver um dia, você será um homem de reputação. Amém. E cada dia da sua vida ajuda a construir a sua reputação. Cada dia, cada mês, cada ano ajuda a construir a sua reputação. E é exatamente por isso que você não deve recuar diante das diferentes coisas que Deus lhe concede a oportunidade de fazer. Amém. Porque, na verdade, raramente homens de grande reputação se sentam para discutir longamente com novatos. Sim, porque é um reino diferente. Recentemente estive em algum lugar com alguns pastores e todos eles eram homens de reputação. Sim. E eu estava conversando com eles e percebi que o que estávamos dizendo, se você não fosse um homem de reputação, você nem conseguiria entender o que eles estavam falando. Você nem se identificaria com isso. Você entendeu? Você tem que passar por algumas coisas e dificuldades antes de poder chegar lá. Tudo bem? Mas a verdade é que há pessoas que fogem das provações que surgem diante delas. Amém. Agora, a próxima coisa. Certo, então terminamos um capítulo. Neste momento, fique de pé, levante a sua mão e com toda a sinceridade peça a Deus para que Ele possa fazer de você um homem de boa reputação e de grande caráter.
Candolaba Marola, muito obrigado, meu Senhor Jesus, pela tua grandiosa bênção. Pai, obrigado pela tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Sente-se. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Agora estou compartilhando com vocês o que chamo de destino de um novato ou o futuro de um novato. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Considerem motivo de toda alegria. Você pode pegar a minha Bíblia King James para mim? Acho que preciso da Bíblia King James. Considerem motivo de grande alegria, meus amados irmãos, quando passarem por diversas provações e tentações. Amém. Agora, peço a atenção de todos, por favor. Vocês já conseguiram encontrar a passagem em Tiago, capítulo 1, versículo 2? Considere um motivo de grande alegria quando você se mantém firme e não cai em tentações diversas. Porque quando você cai em diversas tentações, o sentimento é o oposto. Perceber. Cacá, você percebe quando cai em tentações diversas que surgem em seu caminho? Pois bem, saiba que esse é o futuro de um novato. O futuro se torna claro, repleto de crescimento e autoconhecimento. Isto acontece quando você se encontra vulnerável e acaba caindo em tentações muito diversas, ou quando por alguma fraqueza você cai em pecado. Representa também aquelas situações em que você é submetido a diferentes tipos de testes e provações da vida e mesmo tentando resistir, acaba por falhar, questionando se deveria ter cedido. Quando você cair, isso vai acontecer. E não importa o quão absolutamente incrível possa parecer, saiba que isso vai acontecer com você. A realidade é que você nunca sabe que algo é verdade até o momento em que isso acontece com você mesmo. Certo? Então vou te dar algumas passagens das Escrituras para que você possa acompanhar. Você pode me ouvir bem? Eu vou lê-las para você. Você pode simplesmente anotar estas palavras ou talvez pegar uma fita para gravar. Se você ainda ouve fitas, tudo bem. A passagem diz o seguinte: sim, é um fato que todos os que quiserem viver de maneira piedosa em Cristo Jesus certamente sofrerão perseguição. Ou, se você preferir, eu vou deixar de fora a última palavra para que você possa entender melhor o conceito. É quando você diz sim e outra pessoa também concorda dizendo sim. Quando ele faz essa afirmação, ele está, na verdade, tentando te comunicar algo muito importante e diz: sim, de fato, todos aqueles que realmente quiserem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus, certamente sofrerão perseguições. Mas quando você olha para um homem de Deus pregando, como se você olhar para mim, eu não pareço alguém que sofre. Você entende? Eu pareço ser alguém que está navegando de forma muito tranquila, há uma sensação de alegria e as coisas parecem estar funcionando bem. Ah, nós somos verdadeiramente abençoados, não é verdade? É exatamente por esse motivo que estamos pregando essas coisas para todos vocês, porque na verdade não é nada fácil explicar ou mesmo ajudar alguém a entender a fundo algumas dessas coisas. E, infelizmente, quando você começa a sofrer problemas ou perseguições, você sente que está errado, que isso realmente não deveria estar acontecendo. E o principal motivo pelo qual eu e muitas outras pessoas que têm um pouco mais de experiência não conseguimos compartilhar com um novato ou novatos como vocês porque um novato nem mesmo consegue entender. E um novato, quando ouve falar de algo assim, imediatamente pensa: por que, como isso pode ser possível, alguém está se desviando em algum lugar ao longo do caminho? E você começa a perguntar: você ora? Você faz caminhadas de oração?
Portanto, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. Certo? Isso está em 2 Timóteo, capítulo 3, 12, depois outro verso. Ele diz: "E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou nestes longos 40 anos no deserto." Deus, então, o conduziu ao deserto para humilhá-lo, para te humilhar e também para te provar. Sim, para te provar, para que assim pudesse saber o que estava verdadeiramente no teu coração, se tu guardarias os seus mandamentos sagrados ou não. E então ele diz: "Você se lembrará de todo o longo e árduo caminho pelo qual o Senhor, o seu Deus, o guiou através daquele vasto deserto." Deus guiou você. Ele estava, na verdade, guiando o seu filho perto de leões ferozes, raposas e também de lobos em um lugar sem água, com muita amargura e passando por dificuldades. Deus levou você até lá intencionalmente para te humilhar. Foi para te humilhar e também para te colocar à prova. Ou, em outra versão, para te testar. Pode ter certeza que você ainda não viu nada que seja capaz de te humilhar. Sim, e a grande maioria dos anciãos presentes no campus vai, com toda a certeza, levar um verdadeiro choque em suas vidas quando finalmente saírem da escola. Infelizmente, a maioria dos anciãos tem tais ilusões porque, quando estão no campus, tem tanto poder. Eles dizem para um: "Venha", e ele vem aqui. E dizem para outro: "Vá", e ele vai. Então, quando saem da escola, ficam chocados ao perceber que não são nada, porque você é apenas um líder de estudantes. E até mesmo essa liderança você foi nomeado. Você chegou para encontrar algo que já estava feito, algo com um sistema, algo com estrutura, algo que já funcionava. Você veio presidir alguma coisa que, na verdade, já existia. Você compreende ou não compreende? Exatamente. Então, à medida que você avança neste caminho, comece a se surpreender com o que está por vir. E agora é o momento em que vocês devem se preparar, todos vocês, principalmente os novatos. Mas fiquem atentos, pois algo está vindo para te humilhar. Sim. Para te humilhar, para te provar, para saber o que verdadeiramente estava dentro do teu coração. Nem mesmo Deus pode saber o que está em seu coração até que Ele lhe faça passar por certas provações. Então, o que está em seu coração sairá. Todos os seus gritos e suas ameaças e tudo mais. Agora veremos o que tem dentro. Recentemente tivemos alguns títulos em caixa para Alô. E você pode ver essa lealdade em certas situações como um sinal de fraqueza e uma incapacidade de liderar. Todas essas coisas estavam lá. E todas essas coisas vêm à tona por causa do trabalho que você está fazendo. Você nem sabe o que está no seu próprio coração. Na verdade, à medida que você cresce, você nem vai confiar em si mesmo. Mas quando você é jovem, realmente confia em si mesmo. Disse: "O Senhor falou comigo." Eu me lembro muito bem de uma situação com um novato que tivemos aqui. O nome dele era Goodwill, um rapaz muito bom. E o grande acontecimento na vida dele era que ele estava prestes a se casar. Ele disse: "Não vejo porque eu não deveria me casar. Eu simplesmente não amei." Tem uma igreja bem aqui no campus. "Bem, eu acho que tenho um carro." E ele estava mencionando algumas coisas e essas são as qualificações. Ele: "Não vejo por que não. Estou finalmente e completamente pronto para viver." Mas veja, é importante que você decida qual caminho vai seguir e se comprometa a seguir em frente. Lembre-se que, no final das contas, é muito melhor ser uma pessoa humilde do que se deixar levar pelo orgulho. Melhorar.
qualquer coisa que o torne mais humilde. Sim. É melhor ser humilde do que orgulhoso. Você entendeu? Então está bom. Qualquer coisa que teste você é boa. Porque quando você é testado, você está caminhando para a promoção e foi testado e foi confirmado que você realmente não pode ir. Sim. Veja, algumas pessoas, quando você as envia para algum país estrangeiro, uau! Quando você os envia para alguma aldeia, eles. Quando você os vende, eles nunca conseguem encontrar uma casa para alugar. Sempre que eles chegam, dizem que não há lugar lá. Ele disse, vai e encontre um lugar para alugar. Eles sempre vêm e dizem que não há casa lá. Sim. Veja, alguns novatos, você os emprega. Então você começa a perceber. Eles podem sorrir, ser simpáticos e tudo mais. Você os emprega, começa a trabalhar com eles. Eles não conseguem chegar cedo ao trabalho. Eles não aceitam ser corrigidos. Quando você os corrige, eles fazem cara feia. A cara feia aparece porque alguém diz para eles, você não pode se comportar assim. Você não pode falar com as pessoas de cara fechada. Você não pode se vestir desse jeito. Você precisa mudar a sua maneira de se vestir. Então vem a cara feia e vem a raiva. Por que essa pessoa está falando comigo desse jeito? Veja, pequenas coisas, pequenas mesmo. Aí o seu verdadeiro eu começa a aparecer. Ele diz, para saber o que havia no teu coração. Quando digo que você vem, quero dizer seu coração. O que está dentro agora está saindo. Esse é você mesmo. Você mesmo está saindo. Sim. Então pode ter certeza de que você realmente ficará surpreso. Então o Senhor, isso é Deuteronômio 8, versículo 2. Mais um. A Escritura diz, não devereis ouvir as palavras daquele profeta ou daquele sonhador de sonhos, pois o Senhor, o vosso Deus, vos provará, para assim saber se verdadeiramente amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Deuteronômio 13, 3. Diz, porque o Senhor, que é o vosso Deus, na verdade está vos pondo à prova. Uau! Eu disse o seguinte, ele realmente prova que você sabe se ama o Senhor, nosso Deus, com a totalidade do seu coração e com a plenitude de toda a sua alma. Amém. Você sabe uma das coisas que o diabo diz sobre nós? Sabe, uma das coisas que ele diz sobre nós. Uma das coisas que ele diz sobre nós é que só servimos a Deus porque ele nos abençoa. É a música dele. A letra da música dele basicamente diz que essas pessoas, na realidade, elas simplesmente não te amam mesmo de verdade, Deus. Elas amam o dinheiro e amam as tuas bênçãos e as coisas boas que vêm, mas não te amam de verdade. E é por essa razão que Deus, em muitas ocasiões, se vê na necessidade de permitir que você seja testado, para que se possa verificar se a sua fé é de fato verdadeira e autêntica ou não. E às vezes o diabo, o mentiroso, parece ser provado como se estivesse dizendo a verdade. Vamos então fazer o mentiroso dizer a verdade quando ele vier para dizer isso? Foi exatamente isso que ele disse sobre Jó. Ele disse, este homem só te serve. Você colocou uma cerca ao redor dele. Remova a cerca que o protege e vamos ver. Ele, na verdade, só te serve por causa da tua cerca e por causa de todas as tuas bênçãos. Remova tudo isso e então veremos. E o Senhor foi forçado, Deus foi forçado a remover a cerca para que pudéssemos ver se o diabo estava dizendo a verdade, se o mentiroso estava dizendo a verdade. Que esse cara só te serve porque é algo bom e é uma bênção. E então, quando isso é removido e você percebe que parece que servir a Deus não está realmente levando a certas coisas e na verdade, está até trazendo o oposto, é quando veremos o que realmente está em seu coração.
Sim, eu vou te dizer. Muitas vezes a verdadeira face de um mentiroso só é revelada quando as circunstâncias mudam. Porque é exatamente quando os chamados benefícios e bênçãos são retirados da vida deles que você finalmente consegue ver como as pessoas realmente são. E então, de repente, elas viram e dizem: ah, sabe de uma coisa? Mudei de ideia, irmão. Vá se refrescar no Greenhead. Amém. Agora, lendo o Salmo 7, no versículo 9, a palavra diz o seguinte: que a maldade dos homens ímpios possa finalmente chegar ao seu fim, para que o homem justo seja estabelecido. Pois o justo Deus é quem sonda os nossos corações e as nossas mentes. Salmo 7, versículo 9. Deus prova o coração, Ele testará seu coração. Ei, agora que nós finalmente entramos aqui na área do coração, ele veio para realizar um exame que é focado exclusivamente na região do coração, não é mesmo? Venha bem aqui, Ada. Sabe, se você é médico, você pode examinar diferentes partes. Se eu quiser examinar o coração dele, o coração está aqui, em algum lugar por aqui. Sabe, eu posso examinar o coração dele por fora. Eu preciso de algo para examinar o abdômen dele. Mas mesmo sem nada, só com as minhas mãos, posso procurar certas coisas com meus dedos aqui para encontrar onde está o ápice do coração dele, a ponta do coração. Posso usar meus dedos para sentir aqui e encontrar isso, sabe? Então agora eu posso decidir que quero examinar o estômago dele, só o estômago. E eu sei onde pressionar para examinar o estômago dele. Entendeu? Mas se eu quiser verificar os rins dele, sabe, tem outro lugar onde eu vou. Não é aqui, não é aqui, não é aqui. Eu vou para as costas aqui. E aí tem um lugar específico nas costas que eu quero examinar para ver o rim. Se eu quiser examinar com um pouco mais de atenção o cólon ascendente, o seco e o apêndice dele, há uma área específica que você não consegue ver muito bem. Mas eu posso realizar uma manobra especial e você não vai saber exatamente o que estou fazendo. Mas, na verdade, estou verificando exclusivamente aquela determinada região. Eu posso escolher esse lugar. Eu posso escolher só esse lugar. A Bíblia diz que Deus examina o coração. Você seleciona apenas o coração. Agora estou focando apenas no coração. E você continua em lugares diferentes. E Deus testa o seu coração. Veja como o seu coração está fluindo. Quando ele terminar de testar o seu coração, todas as suas ilusões terão desaparecido. Sabe, quando examinam o seu coração, você percebe que muitas vezes o seu coração está errado. E você fica preocupado. Você começa a se preocupar consigo mesmo. Você já não tem mais certeza. Quanto mais alto você vai em Deus, menos certeza você tem sobre qualquer coisa. É verdade. Então, algumas das coisas pelas quais você vai passar serão apenas porque Deus está testando o seu coração. Salmo 17:3. Tu provaste o meu coração. Tu me visitaste de noite, pois tu me examinaste, ó Deus, e nada encontraste. Eu decidi que a minha boca não transgredirá, conforme o Salmo 17, versículo 3. Lembre-se que Deus está sempre te testando. Amém. E agora estou apenas falando sobre o destino do futuro de um novato. O destino do futuro de um novato são múltiplos testes. Quero dizer que está de fato determinado. E diz que você deve sempre considerar tudo como alegria quando não estiver caindo. Quando você cai, será que você está lá de verdade? Tudo bem. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12, nos diz: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Ou seja, as dificuldades não devem nos surpreender, pois são uma parte esperada da nossa jornada. Não está acontecendo nada de estranho. É assim que é. Amém. É bem assim que é. Alguns dos nossos missionários lá no campo são ainda novatos, então eles acham estranho tudo o que estão vivenciando.
Alguns deles enfrentam dificuldades financeiras, problemas conjugais e outros. Eles acham tudo isso muito estranho. É porque você é um novato. É assim, foi dito para não achar estranho, mas é porque você é. Não. Quando algo está acontecendo, o que é isso que está acontecendo? Não é assim que parece. Você é novato e por isso é realmente muito mais difícil. É muito, muito difícil servir a Deus. É realmente muito difícil estar no ministério. E eu sinceramente prefiro te dizer isso, do que simplesmente te dizer como é fácil e como é uma bênção. Assim, se você vier, virá realmente com sua mente e também com o seu coração totalmente decididos. Eu, pessoalmente, já decidi. Aleluia. Portanto, Mateus 7:24, do versículo 24 ao 27, ele disse: portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, eu o compararei a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu. Todos digam, a chuva caiu. Haverá de chegar um tempo em que a chuva vai começar a cair. Você está lido? Mesmo que você seja sábio, mesmo que você seja muito sábio e sua sabedoria o tenha levado a servir a Deus e o tenha levado a servir a Deus no ministério, mesmo que você seja, então você tem tanta visão que consegue enxergar a eternidade. A chuva vai cair. Sim, na verdade, isso já era esperado. Então ele diz, e então veio o dilúvio. Observe, as enchentes molhadas. A chuva está caindo. E você pensaria que isso é exatamente o que chamamos de uma provação quádrupla. Porque a primeira é que a chuva está caindo e às vezes a chuva cai. E então, graças a Deus, finalmente acabou. Mas não, ainda não acabou. A Bíblia diz que vieram as enchentes. Esse é o guia duplo, e aqui nós temos o guia triplo. E então os ventos sopraram. O vento soprou. Então o terceiro é o vento junto com o vento, porque o vento não são todas essas coisas juntas. Às vezes a chuva está soprando. Sabe, uma vez estava chovendo na minha casa, então o vento começou a soprar. Enquanto o vento soprava, comecei a sentir a telha tentando se soltar, porque o vento estava tentando arrancar o telhado. Então não era só chuva. Outro problema estava vindo e meu quarto estava vazando, então a chuva estava descendo. Então o telhado também estava tentando sair. Eu estava sentindo. Mas não havia enchentes porque minha casa fica em uma leve, em uma ladeira. Então a enchente não veio. Então eu escapei da enchente. Você está aí? E então o próximo. E bateu sobre a casa. Batidas na casa. Mesmo que você seja tão sábio. Qual é o seu nome, sábio? Ismael. Por mais sábio que você seja. Os ventos fortes baterão na sua casa. E só então você saberá de verdade se é um novato ou não. Aleluia. E não caiu porque estava fundada sobre uma rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Os mesmos 4 testes. E a chuva desceu. Primeiro vieram as enchentes. Segundo, os ventos sopraram. Terceiro, e então bateram contra a casa. Quarto, e ela caiu. E grande foi a sua queda. Outro deles diz que os ventos sopraram veementemente. Então, os mesmos adjetivos que caíram sobre o homem rico. A mesma descrição. Exatamente a mesma coisa aconteceu com o homem sábio. Portanto, a sua grande sabedoria, por si só, não o isenta de ser testado. Um dia fui confrontado com uma acusação de que havia roubado dinheiro e, para ser sincero, fiquei bastante surpreso. A minha surpresa se deve ao fato de que sempre me esforcei muito para viver minha vida de uma maneira correta, sabe? Existem tantas outras coisas que eu poderia ter feito
que me fariam parecer muito mais o tipo de pessoa que cometeria tal ato, bem diferente de quem você vê agora. Muitas. É verdade. Muitas coisas, na verdade. E a boa notícia é que não são tarefas particularmente difíceis para nós realizarmos, como você mesmo vai ver em breve. Quero dizer, se eu quisesse, entende. E eu tentei. Lembro de uma vez em que eu estava comprando um carro e me recordo que o Senhor me mostrou que muitos pastores já tiveram problemas por causa de carros. Então tente não deixar que um carro te cause problemas. É por isso que eu não dirijo certos carros, mesmo que possamos pagar por eles. E às vezes eles podem até ser mais baratos, porque um B às vezes é mais barato do que muitos outros carros. Mas na verdade a realidade é que isso dá mais problemas. Você consegue entender o que eu digo? Fiquei francamente um pouco surpreso quando alguém começou a me pintar como um. Eu poderia te contar muitas coisas que eu faço e que eu não faço. Veja bem, eu fiquei realmente surpreso com isso tudo. Mas veja bem, a Bíblia nos diz que até mesmo o homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha passou exatamente pela mesma situação difícil que o homem tolo também passou. Sim, exatamente a mesma coisa. E não importa quem você seja, você pode ser o mais rico, seja lá o que for, e pode entrar para o ministério e até mesmo se pagar ou nem ser pago pela igreja. Mas, inevitavelmente, chegará um dia em que você vai ouvir acusações de que está simplesmente gastando o dinheiro que pertence à igreja. Eu mesmo, em uma determinada ocasião, ouvi alguém dizer que eu estava pegando o dinheiro da igreja com o propósito de comprar um carro. Minha mãe tinha um carro novo, eu estava pegando o dinheiro da igreja para comprar um carro para minha mãe. Então, quando ouvi isso, fiquei bastante surpreso, porque foi minha mãe, na verdade, quem me deu carros. E a casa em que moro foi comprada pessoalmente pela minha própria mãe e não pela igreja. É simplesmente maravilhoso ouvir isso. Na verdade, Quando na verdade foi ela quem cuidou de mim no ministério. Vocês talvez não saibam, mas todos vocês devem muito a ela. Mas eu fiquei surpreso quando ouvi. Eu disse, ei, isso é fantástico. Veja, e não fique. Ele disse para não achar estranho. Não deveria ser estranho, mas só é quando você é um novato. Então agora eu sei que não há nada que não possa ser dito sobre mim. Eu não ficaria surpreso. Alguém acorda e diz que eu sou isso, eu sou aquilo e seja lá o que for. É possível, porque é assim que as coisas são. As chuvas caíram abundantemente. As enchentes vieram em seguida. Os ventos sopraram com grande força e então bateram contra a casa. Tanto para as pessoas sábias quanto para as tolas, ou seja lá quem for, no fim, isso não importa. E você pode não saber como a Escritura será cumprida. E quando estiver sendo cumprida, você vai dizer, ei, fantástico. Me disseram exatamente isso e está acontecendo. Você está ouvindo? Então esse é o destino de um novato. O próximo, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 12. A passagem diz o seguinte, se alguém edificar sobre este fundamento usando ouro, prata, pedras preciosas, ou por outro lado, madeira, feno ou palha. A obra de cada uma dessas pessoas se tornará plenamente manifesta. Isso acontecerá, pois o dia do juízo a demonstrará, porque a obra será revelada e testada pelo fogo. E o próprio fogo provará qual é a verdadeira qualidade da obra de cada um. Se a obra que alguém edificou permanecer firme, então essa pessoa receberá a sua devida recompensa. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá prejuízo, mas o próprio será salvo, ainda que como pelo fogo. Mas assim como pelo fogo, todos serão testados pelo fogo. Amém. Você está aí? Você está ouvindo? Então saibam que Deus vai testar a todos com e pelo fogo, e é algo que todos devemos esperar. Mas podem ter certeza de que no final valerá a pena. Quando olho para trás, para uma faculdade de medicina, vejo que fiz muitos exames. Eu realmente sofri bastante. Na faculdade de medicina temos todos os tipos de exames que são verdadeiramente perversos.
As avaliações são compostas por exames orais e clínicos aprofundados, uma desafiadora prova prática conhecida como corrida de obstáculos, além da análise detalhada de um caso curto e de um caso longo. É fundamental notar que não existe nenhum tipo de questão de múltipla escolha, o que significa que se o candidato nunca tiver visto uma situação parecida antes, será praticamente impossível responder. Você nunca sabe de onde eles tiram aquelas perguntas. Mas veja bem, eu tive que passar por todos eles, e foi exatamente isso que me transformou no médico que sou hoje. Sim, era uma necessidade passar por todas essas provas, e no final das contas isso é algo muito positivo, porque é somente depois de superar os exames e os desafios que você se transforma em algo que não era antes. E a verdade é que, enquanto você não passar por todo esse processo, não conseguirá se tornar a pessoa que está destinado a ser. Você tem que passar por isso. É muito difícil, mas você tem que passar por isso. É por isso que, às vezes, quando as pessoas estão sendo enviadas, eu digo, deixa as pessoas ficarem mais esperando por aí. A fome não faz nada. Quanto mais cedo você começar a cair em diversas tentações, saiba que isso será muito melhor para você. Quanto mais cedo você começar a cair em tentações diversas, mais cedo veremos exatamente como as coisas vão funcionar para você. Sim. Então não tenha medo. É bom. Está tudo bem. Pense nisso. Hoje sou médico e sempre fico feliz por ser médico. Não me arrependo de ter ido para a faculdade de medicina pediátrica. Estou muito feliz por ter feito isso. Estou feliz por ter seguido o conselho do meu pai. Eu ia ser veterinário e agora eu só teria passado por isso. Eu veria vacas e cachorros e diria, este tem isso, aquele tem aquilo, mas agora sou médico de seres humanos. É melhor, é um trabalho melhor. E vejo mais seres humanos do que animais na minha vida. Entendeu? Sim. Então esse é o futuro. O futuro é, na realidade, uma sucessão constante de testes e desafios, um logo atrás do outro. Às vezes, quando me vejo pregando na televisão ou em um vídeo, na verdade não é só às vezes. Na maioria das vezes em que me vejo, eu me lembro, eu não penso na mensagem. Todo mundo que está assistindo deve estar pensando no que estou dizendo, mas eu sempre estou pensando em outra coisa. Você sabia disso? Sabe no que eu penso quando assisto a um vídeo? Assim que vejo aquele vídeo, lembro imediatamente de um problema que eu estava enfrentando naquela época. Sim, quero dizer, é exatamente disso que eu me lembro. Então, quando vejo, eu só me lembro, na verdade, de alguns dos grandes problemas que estava passando e de todas as coisas difíceis que estava enfrentando bem naquele momento específico. Sinceramente, é apenas disso que eu consigo me lembrar, estou te dizendo. Sempre que eu olho para a Catedral Colegonal e observo o que ainda resta por lá, eu só consigo me lembrar dos problemas e das dificuldades que nós enfrentamos ali. Você está me ouvindo? Sim, é isso mesmo. Então, meus irmãos e irmãs, a vida de vocês será uma vida entre irmãos, irmãs e também os noviços. A vida de vocês será uma vida de vários e diversos testes. Testes do seu coração, testes da sua alma, testes de tudo em você, até que você se torne melhor. Amém. Às vezes, quando um noviço lembro de um noviço, ele foi enviado, quando começou sua igreja, ele achou que as pessoas iriam aparecer. Como elas aparecem quando você está no campus. Uma pessoa veio, 2 pessoas vieram. E eu estava explicando para você que é assim mesmo. Mas quando você é um noviço, acha que as coisas simplesmente vão dar certo. Mas Deus vai te ajudar. Eu disse que Ele vai te ajudar. Ele vai te abençoar. Quantos querem trabalhar para Deus? Olha, deixa eu te dizer, qualquer outro trabalho é inferior ao trabalho de servir a Deus. Inferior. É verdade. E é realmente interessante que aqueles que escolheram o ministério, mesmo em suas próprias áreas de atuação,
Você sabe, eu estava conversando outro dia com Robert, que era um ancião, e ele estava me contando, ele disse, você sabe a imensa quantidade de experiência que ele tem em construção e engenharia, que absolutamente nenhum de seus companheiros tem algo sequer parecido. É muito interessante que aquele que deixou de lado a engenharia civil acabou por adquirir tanta experiência, uma experiência verdadeiramente prática, que um engenheiro civil comum em seu país jamais conseguiria projetar tais coisas. Imagine 20 anos de experiência, e no caso do meu arquiteto foi exatamente da mesma forma. É algo maravilhoso. E até mesmo eu, em certos momentos, quando paro para pensar, reconheço que aquilo que eu decidi deixar para trás é realmente impressionante. É uma bênção que Deus tenha me proporcionado, uma vocação que vai muito além de ficar simplesmente sentado em um hospital para administrar tratamentos básicos como paracetamol, cloroquina, aplicar uma injeção de Augmentin ou um soro intravenoso. O trabalho que faço agora é, de fato, muito mais elevado, possui um propósito muito superior. As pessoas que vieram trabalhar no ministério foram desafiadas. Veja, ser pastor é sem dúvida um grande desafio. Se você for uma pessoa lerda, se você for lento para pensar e agir, não venha para o ministério, porque este definitivamente não é um lugar para pessoas com essa característica. Veja bem, você vai ter que aprender a lidar com os mais variados tipos de pessoas. E entenda, as pessoas são as coisas mais complicadas e desafiadoras de se lidar que existem. Como muitos de vocês aqui presentes, vocês são novatos e ainda tem muito a aprender. Mas quando você vê a palavra novato, você está se dissociando daquele mundo. Mas quase todo mundo aqui é novato. Quantos percebem que vocês são novatos? Ah, sim. E mesmo entrando no ministério de tempo integral, lembro-me de um pastor, ele era um pastor leigo. Ele estava tão ocupado trabalhando para o Senhor como pastor leigo, que costumava dizer a si mesmo, o que mais uma pessoa pode fazer por Deus, além do que estou fazendo como pastor leigo? Mas quando ele entrou para o ministério em tempo integral, ele me disse, é impressionante. Estou tão ocupado que nem sei o que estou fazendo. Ele até disse que existe um enorme abismo entre o ministério leigo e o ministério em tempo integral que você realmente nunca consegue enxergar. Bem, um dia ele veio até mim e naquela época, é importante notar, ele era considerado apenas um dos leigos rines. Queria saber se você está familiarizado com obras e conceitos que são a base de várias áreas da ciência, como o trabalho de Leninger, as contribuições de L'Alemanche e os fundamentos da química orgânica. Pois bem, eu estava pregando justamente sobre a unção e então ele veio até mim e me disse, bispo, eu realmente quero muito essa unção. Eu quero essa unção. E ele me contou recentemente, ele disse, eu me lembro que você apenas ficou ali parado e me disse, pastor, há um preço a ser pago. Não há nada que você possa fazer a respeito. Você tem que pagar o preço. Ele disse, você sempre se lembra, foi só isso que eu disse, há um preço, há algo. Você tem que passar pela unção e não pelas gotas de chuva que caem sobre todos. Há algo verdadeiramente especial que é concedido àquelas pessoas que são especiais, aquelas que de todo o coração querem a Deus e o desejam ter em suas vidas acima de todas as coisas. Amém. Você está aí? Portanto, escolha viver para Deus e faça essa escolha da maneira correta. É importante que você reflita sobre isso e se permita curar, pois entrar no ministério é como combinar o ministério leigo com o ministério em tempo integral.
É basicamente como se estivéssemos a combinar a modalidade de salto em distância com o salto triplo, o salto em altura e depois ainda executar um salto quádruplo. Você faz todos os 4 em um. Sim. E a verdade é que muitas pessoas caem no salto triplo assim que chegam nessa etapa. Elas nem avançam para o salto em altura ou o salto com vara. Pense nisso com mais atenção. Uma vez alguém veio até mim e disse: quero trabalhar no ministério. E é por isso que é bom começar jovem, porque quando você fica um pouco é muito difícil chegar lá. Pois bem, a pessoa em questão compareceu para a sua entrevista. Quero trabalhar no ministério. Ok, venha se inscrever. Quando a pessoa veio, se inscreveu e sentou ali, as pessoas que estavam dando os papéis perguntaram: quanto você quer? E então a pessoa mencionou o valor, tantos e tantos milhões. Então perguntamos: você pode ser pobre? Disse: ah, sim, veja, acho que as pessoas pensam que estamos brincando. Você pode ser pobre? Eles realmente acham que estamos apenas brincando. Então mencionaram o valor exato e disseram: não pense em absolutamente nada além disso que você vai receber. Na hora eu disse que a pessoa já tinha passado no salto em distância e agora era a hora do salto triplo. Antes mesmo de conseguir dar o segundo salto, as pernas se embolaram e aí caiu na areia. E com isso nós ainda nem chegamos a abordar a questão do salto com vara. Veja bem, o Senhor Jesus Cristo jamais, em momento algum, abaixou o padrão de exigência para qualquer pessoa. Ele deixou claro ao dizer: se alguém, seja quem for, desejar vir após mim, é exatamente assim que você deve saltar. Ele não olhou para um indivíduo como o Randy e disse algo como: tudo bem, Randy, pode vir aqui rapidinho e depois voltar para a sua vida. Quando ele vê uma pessoa pobre, ele não diz: ah, se alguém quiser vir, a não ser que isso, a não ser que aquilo, a não ser que isso, a não ser que aquilo, a não ser que isso. E do jeito que ele vê uma pessoa bonita chegando e a pessoa parece muito voluptuosa, então rapidamente vem e passa pelo caminho. Veja bem, eu estava dizendo, se alguém por acaso quiser vir, você vê onde é? É bem ali que você tem que atravessar. Agora, o próprio Jesus não fez isso. Jesus, no entanto, não fez isso. Ele sempre manteve o mesmo padrão. Quando o homem rico veio até ele, o homem rico então lhe perguntou: o que devo fazer? Jesus disse: honra teu pai, honra tua mãe. Não cobice o bem do seu próximo. Não cobice a esposa do seu próximo. Não cobice nenhuma dessas coisas. E assim por diante. E então o homem disse: eu tenho feito todas essas coisas. Jesus olhou para ele e então colocou a mão ali. Ele disse: vai e vende tudo o que tens. Vai, vende tudo o que tens e vem e segue-me. E o homem olhou e eu digo: pule. Porque ele tinha atravessado o salto em distância. Ele tinha atravessado o salto triplo. Agora, o próximo desafio que se apresentava era o salto em altura. E ele estava lá, olhando com atenção para a barra. Não parecia estar um pouco baixo? Parecia bem baixo, Branco. Não, de forma alguma. Pode ter certeza que não estava. Ele está aqui. Se algum homem, qualquer homem, realmente qualquer homem, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sim, ele de fato não abaixou o padrão para o homem rico, mesmo que pudesse ter chamado Pedro e dito isso diretamente a ele. Pedro, me veja em Shebers, por favor. Você se lembra que na semana passada eu te falei sobre os 12 apóstolos que eu nomeei? Sim. Veja, há momentos em que precisamos fazer modificações. E eu decidi que deveríamos ter cerca de 13 apóstolos. Então veja, esse homem rico não teria nenhum problema com isso.
Porque nós realmente precisamos de dinheiro para conseguir financiar o Evangelho. E sem esse dinheiro, na verdade, não podemos fazer muita coisa. Então eu decidi que esse homem aqui será o 13º. E afinal de contas, porque um de vocês pode vir a morrer a qualquer momento, e então ele pode substituir. Estou esperando Judas fazer alguma coisa errada. Então... Agora, não. Você quer vir? Isto é um salto. Agora, o motivo pelo qual você deve vir é porque salto em altura é mais fácil quando você é mais jovem. Eu disse, na verdade, é mais fácil quando você é mais jovem. Quando você ainda é mais jovem, há algumas coisas que você pode fazer quando é mais jovem. Você tem um espírito aventureiro. Você diz, afinal de contas, eu não vou morrer depois. O que vai acontecer comigo depois que essas pessoas estiverem lá e encontrarem você? Eu posso estar lá. Mas quando você está velho, seus ossos ficam duros. Você vê o Riabcer. Vou quebrar minha cabeça. Vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Quando eu era, escute, quando eu era mais jovem, eu não pensava em muitas coisas. Você vê essas coisas que sobem, descem, isso, aquilo, todas essas coisas. Eu não pensava nisso, mas um dia eu viajei para algum lugar. Eu estava com meus filhos, e eles começaram a dizer, papai, nós realmente queremos ir nessa coisa. Eu disse para eles, não vai ser nada demais, fiquem tranquilos, a gente consegue sim, a gente com certeza consegue fazer isso. Então eu continuei e de repente a coisa nos pegou, nos sacudindo com muita força, se movendo para todo lado sem parar. E bem enquanto eu segurava meu filho com força, eu vi que havia um buraco exatamente no lugar por onde você deveria poder sair. Que feriados? Eu nunca os vi antes. Mas quando a situação se complicou de verdade, até eu mesmo acabei ficando doente. E então eu tomei uma decisão e disse para mim mesmo, não, a partir de hoje chega de todas essas aventuras. Lembro-me, por exemplo, de uma vez em que tive a oportunidade de ir ao Parque Nacional Cacum. Você já viu o Cacum Park? Quando vai caminhar lá, eu fui caminhar. Eu estava caminhando naquela coisa. Eu disse, ninguém faz nada quando vamos. Então, o que aconteceu foi que eu estava caminhando bem ali na passarela, sabe? E o caminho começa na colina e a colina desce. Então, quando você vai, na verdade, não consegue perceber que está indo para algum lugar. Mas fomos no primeiro e disseram, você não pode voltar. Dizem que você não pode retornar. E como você disse, não balance muito a coisa. E eu estava andando sobre a coisa. Então cheguei ao local e olhei para trás. Eu queria voltar, mas depois eu disse, não, eu tenho que seguir em frente. E eu fui. Então percebi que estava no topo de uma árvore muito alta. E eu disse, o que estou fazendo aqui? O que estou fazendo aqui? Sinceramente, eu já passei dessa fase da minha vida. De grandes aventuras e muitos riscos. Deixando de lado certos riscos. Eu não faço isso de novo. Eu disse, sinceramente não sei o que me fez vir aqui. Me arrependi profundamente, então, hoje em dia, sempre que passo pelo entroncamento de Cape Coral, eu ainda vejo o Kumba. Eu digo a mim mesmo, realmente não posso ir lá de novo. Porque a verdade é que existem coisas que você faz em uma determinada idade. Você ainda tem ossos que conseguem se mover com facilidade. Seus ossos espirituais ficarão endurecidos. Você ainda saberá a mesma verdade, mas você não pode pular. Chegará um momento em que eles mencionarão o valor. Você diz, Iris, mas agora você não tem nada. Então, quando eles mencionam, devo dizer, mas é melhor. É melhor do que o que tenho hoje. Um dia você pode estar lá,
Lembro-me de um cara que ganhava cerca de 25 milhões por mês. Sim. E ele disse que queria vir em tempo integral para vir e ganhar 2 milhões por mês. E ele veio. Quando olhei para os ossos dele enquanto ele pulava, eu disse: "Ei, você tem certeza de que consegue pular? Mas você, se eu te der 2 milhões, não ficará satisfeito com isso. Levante as mãos e agradeça a Deus." Erga agora mesmo a sua mão e diga em voz alta: glória a Deus. Na sua casa, no seu lar, ele continuará a entoar hinos de louvor e adoração, salmos de gratidão e canções espirituais. Shabaiá Mekabakabaya Kaalo. Quando chega a um certo ponto, há coisas que você pode fazer. E eu não sabia. Pensei que tudo que todo mundo pode fazer. Um dia fui para a Inglaterra. A igreja ali estava realizando o festival Agabatu e havia esse tipo de coisa para ver. Eles sobem e descem. Então eu disse: não é nada demais, de verdade. Você vai conseguir se alimentar. Então, quando você vê que existem alguns riscos, você não para pensar, quando é jovem, que um risco não é nada. Não tem o mesmo tipo de efeito quando você é mais jovem. Pois é, você realmente não pensa em certas coisas. Quando chegamos ao lugar onde estávamos prestes a entrar, foi que vi uma placa. Nunca tinha visto uma placa assim antes. A placa de aviso dizia que, se você tiver qualquer doença cardíaca ou qualquer outro problema no coração, gravidez ou qualquer outro tipo de problema semelhante, por favor, não participe desta atividade, porque você certamente vai morrer. Sim, você vai morrer lá em cima. Aí. Mas naquela época eu era um pouco mais jovem. Então eu disse: por que isso não pode matar? Não é nada. Então eu fui mesmo assim. Mas depois, em outra ocasião, vi que era a mesma coisa. Então um dia fui a outro lugar. Eu vi que eles inventaram um novo tipo. Acontece que esse não vai daquele jeito com todas aquelas coisas que a gente está acostumado a ver. Não, na verdade é uma sala, uma caixa assim, sabe? E você entra lá dentro como se fosse um elevador. Então ele sobe muito, muito alto mesmo, e de repente ele cai com tudo. Ele despenca direto para baixo. Ele cai de forma reta para baixo. Você vê as pessoas, é impressionante, mas muita gente vai lá para experimentar. O brinquedo simplesmente cai em queda livre e vai com velocidade até o chão. Eu, sinceramente, não sei como eles conseguem frear para os freios entrarem, porque ele cai e de repente desaparece. E depois eu fico observando as pessoas que saem, eu presto atenção na reação delas. Eu disse o seguinte: olha só isso aqui. Então, recentemente fui a algum lugar com meus filhos. Eu percebi que por conta da minha idade e daquilo que eu sou capaz de fazer, não seria mais possível. Então eu levei a minha filhinha comigo e nós fomos procurar um lugar para sentar em algum tipo de ministério de esportes. Eu fiz algumas brincadeiras bem divertidas com a minha filhinha. A gente só estava indo em frente e aproveitando bastante o momento. E então fomos naquele brinquedo de carrossel, sabe? Aquele em que você senta no cavalinho. E foi aí que eu percebi que esse é o estado em que cheguei. Veja, você percebe que vai chegar um momento em que o ministério que você pode fazer é esse pequeno. Pequeno assim. Um pequeno aconselhamento e uma pequena pregação. Percebi que aqueles em que você despenca do chão e vai para o alto, aquele que eles disseram o coração, porque viram, eles disseram se você tem algum coração. Quando nós subimos, então chegamos a um lugar que era exatamente como este. Estávamos virando quando e até você sabe quando um carro, você acha que ele pode cair muito, muito alto? Todas essas coisas, né?
Lembre-se de que há certas coisas que você simplesmente não pode fazer novamente. Por exemplo, cantar e brincar de roda a canção Ring a Ring a Roses com um grupo de crianças pequenas. A verdade é que você fica velho demais para algumas dessas brincadeiras de infância. Para certas coisas, você simplesmente está velho demais para participar. Coisas. Boa. É verdade. É por isso que muitos de vocês, é por isso que vocês veem essas coisas que eu prego, eu venho para um golpe baixo, mas sobre os idosos, naquele acampamento de idosos, eu não vou mais lá, sabe? Porque o que eu peço, eles não conseguem fazer. É a mais pura verdade, eles não conseguem fazer isso. Eles não conseguem fazer isso. Não que eles sejam ruins, mas onde eles chegam, eles não conseguem. Sim, eu lhe digo que o que estou dizendo neste exato momento é de fato uma verdadeira profecia. Há aqueles que sempre dizem até mais tarde, adiando o chamado. Eles dizem, Deus, eu vou, mas só depois do MBA. Ou, Senhor, espere até depois do doutorado. E ainda, Senhor, depois de 5 anos de experiência, aí sim o Senhor pode vir. E quando te mostrarem o carrossel e depois o outro, eles estão caindo. Na verdade, se eu conseguir registrar esse momento, vou tirar uma fotografia para vir aqui mostrar para vocês como são as pessoas debaixo da terra. Eles vão ficar lá parados assistindo dias. Algumas pessoas vão chegar e perguntar, para que serve isso? Você olha para isso e pergunta, como é que as pessoas podem fazer uma coisa dessas? E é isso. É assim que as pessoas pensam sobre mim e pensam sobre alguns de vocês. É por isso que nesta mesma igreja tem gente te aconselhando. Você sabe o que está fazendo? Ah, sim, estou falando de pastores. Porque do mesmo jeito que eu sento e olho para alguém seguindo em frente, certo? Alguns vão direto para o alto, caem, se machucam e dizem, olha, isso é perigoso. E eu posso até trazer exemplos de acidentes que você vê no Discovery Channel e por aí vai. Ele nos conta como alguns deles já quebraram antes. E quando você vê exemplos de tristes tragédias combinadas com a sua idade já um tanto avançada e também a sua inclinação para carrossel e várias outras coisas, o resultado é que você desanima as pessoas. É por isso que você encontra pessoas assim. Eles não são pessoas más, pode acreditar em mim. Eles são bons, são sábios, são experientes, mas apenas já passaram de um certo estágio da vida e do ministério. Já não é mais possível para eles, não importa o quanto ainda amem. Então não ache estranho quando alguém vier, você está fora de si. E você vai para onde? Nigéria. Por que você iria querer ir para a Nigéria? A razão para isso é que em breve estarei enviando mais um de vocês. Para que entendam, no momento estou me concentrando em enviar alguém que já reside na Inglaterra. E não estou realizando envios para Lagos neste exato instante. E o próximo passo é ir ainda mais longe, expandindo para outros lugares, como outras cidades no norte e no leste, e também para diversas outras regiões. E você se pergunta por quê? É porque você está velho. É por isso mesmo que você pergunta. Você não é mau, é apenas velho. Uma vez eu fui com meus filhos, meus meninos e minhas menininhas, todos eles juntos. E os meninos, eles são assim mesmo. Eles disseram que querem ir nessa coisa, naquela atração. Eu disse que não posso ir em algo assim, não consigo mesmo. Então vão. Eu vou ficar bem aqui com o meu bebezinho. Eu tinha uma menininha bem pequenininha e agora estou brincando de ciranda cirandinha. Então, se você quiser, posso te mostrar uma foto. Eu só estou indo. Eu não consigo mais fazer essas coisas agora. Eu não sou mau. Acredite, eu não sou mau. Eu Faça isso. estágio. É um palco para tudo. Talvez você não saiba que existe. Esse é um palco para tudo. Então, quando é que chega o momento de você viver para Deus e trabalhar para Ele? Apenas. Acabei de voar. Sim, nem sempre será agradável.
Então, quando você blefar com pessoas que querem se casar com você, chegará a hora. Você vê que mudou. Veja que as coisas são diferentes. Quando for a hora, será a hora. E eu quero dizer a você, chegou a sua hora. Eu disse que chegou a sua hora. Deus vai te abençoar enquanto você caminhar com Ele. Levante sua mão e agradeça a Ele agora mesmo. Ó sim, Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te damos louvor, nós te damos honra, nós te damos toda a glória. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, a sua bênção. Obrigado, Jesus. Let me see, I need to recall the entire formal title, every single word in the correct order. It's a very long and complicated one, but I believe I can remember it if I just concentrate. Okay, the first part was Kiolino Managansa Milodompal de Gusimana. Yes, that's it. Then it was followed by the next part of the sequence, which was Benidio Guang Bela Raingo Saerengo. After that, the phrase continued with Por Maradala. Then came the names Magjano Mandale. And finally, the concluding words were Bert Bigos de Mori del Bi. Yes, that's the complete sequence. Oh, sim. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Senhor, nós te amamos, Senhor. Louvado seja Jesus. Salve seja o teu nome. Glória ao nosso amado Jesus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus Cristo. Nós te louvamos e te bendizemos, ó Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Atenção, atenção. O estado do sistema é crítico. Todos os indicadores estão agora em vermelho. Repito, todos os indicadores mudaram para a cor vermelha. A temperatura do núcleo central está a subir para além dos parâmetros de segurança aceitáveis. É imperativo reduzir a energia imediatamente. O sistema primário está a piscar em vermelho. O sistema secundário está a piscar em vermelho. Todos os sistemas de reserva estão agora a apresentar alertas em vermelho vivo. Reduzir a energia de todas as funções não essenciais é a diretiva principal. A situação está a deteriorar-se rapidamente. A cor dominante é o vermelho. A única ação possível é reduzir. Estamos a ver vermelho em todo o painel de controle. Cada ecrã, cada luz de aviso está vermelha, vermelha, vermelha. O comando é claro e inequívoco. Reduzir, reduzir, reduzir. A falha em reduzir a potência resultará numa falha catastrófica e irreversível do sistema. Isto não é um exercício. A informação visual avassaladora é a cor vermelha. A única resposta viável e lógica é reduzir. Temos de reduzir o
Pai amado, nós te agradecemos por esta bênção e pela oportunidade que temos em Ti. Obrigado, Jesus. Senhor, obrigado pela sua bênção.